Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Mais um dia se iniciando, mais um dia que Deus nos dá, mais um dia que nós podemos agradecer as ricas oportunidades do Senhor, mais um dia que nós podemos agradecer a bondade do Senhor. Somos gratos a Deus por esse dia maravilhoso, por termos as expectativas a cumprir. Somos gratos a Deus porque temos a perseverança dentro de nós. Obrigado, Senhor, por perseverarmos na caminhada, por perseverarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nesta manhã eu quero orar um pouquinho com vocês. Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso, eterno e santo, nessa manhã diante de Ti colocamos-nos, entendendo que o Senhor é que tem um propósito específico, o Senhor é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que transforma, aquele que nos encaminha segundo a Tua vontade. Queremos Te agradecer nessa manhã por mais esse dia, pela oportunidade de falar do Teu amor, pela oportunidade de estar de pé, Senhor. Obrigado pela saúde, pela vida, pela família. Obrigada por o Senhor nos guardar, por nós despertarmos nessa manhã. Deus, te louvamos e te bendizemos porque sabemos que Tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste vídeo, Espírito Santo. Transforma esta palavra, Espírito Santo, que seja feita segundo a Tua vontade, não a minha. Espírito Santo, abre os corações nessa manhã para receberem a Tua palavra, receberem a Tua promessa, receberem o Teu evangelho. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Entendemos que Tu és um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Tu és o Deus poderoso que muda a nossa situação. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Deus poderoso, glorioso, eterno e santo. Louvado seja o Teu nome, ó Elohim. Derrama sobre nós da Tua graça nessa manhã. Entra conosco nessa batalha. Entra conosco nas nossas batalhas diárias, Pai. Em nome de Jesus, coloca Teus anjos nos guardando, Senhor. Os Teus anjos pelejando conosco, Pai. Em nome de Jesus, por nós, Senhor. Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos nessa manhã e entendemos que esse dia foi feito para celebrar o Teu nome. Bendito seja o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja, exaltado o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso. Estamos hoje continuando a nossa campanha no livro de Neemias, restaurando estruturas. Eu sei que você está sendo restaurado. Eu sei que você está sendo restaurada. Às vezes não vemos assim de cara, mas sabemos que Deus está fazendo algo diferente dentro de nós. Há algo novo nascendo, há algo novo sendo transformado, há algo novo sendo edificado. E sabemos que Deus está restaurando as nossas estruturas. Fique conosco, compartilhe esse vídeo, divide com aqueles que precisam. Compartilhe esse vídeo porque você estará ganhando almas para o reino. Vamos ganhar almas para o reino através desse café com palavra todos os dias. Que Deus abençoe você. Pegue aí a sua bússola diária, a sua Bíblia. No capítulo 4, versículo 12 do livro de Neemias. Vai dizer assim: mas os judeus que habitavam perto deles vieram, lhe disseram 10 vezes: eis que agora vem de todos os lugares onde habitam para lutar contra nós. Então distribuí todo o povo por família, nas partes baixas e abertas, por detrás do muro, com as suas espadas e as lanças e os seus arcos. E inspecionei e me animei, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenhais medo por causa deles. Lembrai-vos do Senhor Jeová, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossas filhas, por vossos filhos, por vossa esposa e por vossas casas. E aconteceu que quando os inimigos descobriram que já entendíamos a situação e que o Senhor Jeová tinha desbaratado os seus planos, todos voltamos e subimos a muralha, cada um a sua tarefa. Desde aquele dia em diante, a metade dos jovens trabalhava na obra e a outra metade portava lanças, escudos e arcas e couraças, e os chefes apoiavam toda a casa de Judá. Os construtores e os carregadores que edificavam a muralha estavam armados, com a mão trabalhavam na obra e com a outra empunhavam a espada.
Cada um dos seus construtores trazia a sua espada cingida aos lombos, enquanto edificavam. E o que tocava o chofar estava sempre junto a mim. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Oh bendito eterno Deus, que maravilha! Aqui nós vamos ver nessa manhã que os judeus que habitavam perto dos inimigos, perto dos 5 inimigos que nós lemos ontem, né? Sambalate, Tobias, os arábios, tinha 5, agora eu já não lembro mais assim de cor e fica difícil buscar. Eles estavam ali planejando atacar, ou talvez blefando, dizendo que ia atacar, mas só para pôr medo, porque muitas vezes o inimigo blefa, diz que vai fazer algo e não faz, só para ver como é que você reage. E aí nós vamos ver que os judeus que moravam perto deles vieram e avisaram Neemias. E diz aqui que eles disseram por 10 vezes: eis que agora vem de todos os lugares e onde habitam para lutar contra nós. Então aqueles que habitavam perto dos inimigos, aqueles que estavam por perto, que ouviram falar da situação, vieram falar por 10 vezes. Eles estavam com muito medo. Eles estavam temerosos porque eles repetiram por 10 vezes todas as situações para que Neemias ouvisse. Então, o que Neemias fez? Estratégia contra o inimigo. Tomou estratégia, se colocou na posição e separou o povo por família nas partes baixas e abertas do muro, aonde havia partes baixas, porque a gente viu até aqui que o muro foi construído até uma parte só, de metade de altura, não tinha sido edificado todo. Eles construíram a parte baixa primeiro, né, do muro, e as portas, e eles constituíram por famílias por detrás do muro, cada família armada com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Cada um estava armado na construção do muro, estava preparado. Então Neemias, ele inspecionou, ele se alegrou e disse ao povo: não tenhais medo, lembrai-vos do Senhor Jeová, pelejai por quê? Por vossos irmãos, por vossas esposas, por vossos filhos, por vossas casas. E aqui ele trouxe a memória do povo por quem que eles estavam pelejando. Porque uma coisa é você pelejar por uma obra, outra coisa é você pelejar pela sua família, pela sua casa, por vidas. Aqui Neemias trouxe o povo a pelejar por vidas, não por coisas. Neemias não disse para eles pelejar pela muralha. Neemias disse para eles pelejar pela vida deles, pela vida da casa deles, pela vida dos amores da vida deles. Então Neemias aqui, ele incentivou o povo a pelejar, não pela muralha, mas pelas vidas. Porque quando pelejamos pelas vidas, quando pelejamos pelas pessoas, o Senhor entra na batalha, o Senhor entra na situação. E aconteceu, diz o versículo 15, que quando os inimigos descobriram que eles estavam trabalhando armados, que eles tinham descobrido seus planos, eles pararam. Rogado, escute. E aconteceu que quando os nossos inimigos descobriram que já entendíamos a situação e que o Senhor Jeová tinha desbaratado os seus planos, todos voltamos e subimos a muralha, cada um a sua tarefa. Então o inimigo descobriu que eles estavam preparados e então o inimigo não ataca. O Senhor desbaratou os planos do inimigo. E nessa manhã o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. O inimigo está voltando. O inimigo soube que o Senhor está na batalha, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor deu estratégia de batalha, estratégia de guerra e estratégia de defesa. Então o inimigo está voltando. O inimigo não vai atacar por este tempo, porque o Senhor descobriu que o inimigo descobriu que o Senhor está na estratégia, que o Senhor deu estratégia para Neemias, para o povo se defender. E daquele dia em diante, todos trabalhavam, os jovens trabalhavam, todos se posicionavam, uns seguravam as lanças, os escudos e os arcos, e os outros trabalhavam. Aí diz no versículo 17, os construtores carregavam e edificavam a muralha. Com uma mão tinha a lança e com outra mão eles construíam. Com uma mão tinha a lança, com outra mão eles
construíram. Com um olho dormia, com o outro olho vigiava. É essa a estratégia de guerra, estratégia de vencer, estratégia de vitória, estratégia de construção, estratégia de estruturação. Com uma mão você tem a arma, na outra mão você trabalha. Ou seja, quando estamos fazendo uma grande obra, não podemos acreditar que não vai vir pessoas que vão tentar te desanimar, pessoas que vão tentar te parar. Mas o que o Senhor nos ensina nessa manhã? De um lado você ora, de outro lado você vigia. De um lado você coloca a mão na massa, de outro lado você está atento para o que está acontecendo. Então aqui eles trabalhavam, mas eles estavam atentos. Porque se o inimigo viesse, eles tinham a arma na mão. Se o inimigo viesse, eles tinham a arma para se defender. Eles tinham a arma para se defender da morte, se defender do ataque. E nós vimos aqui que todos edificavam, todos estavam unidos. E aí Neemias viu que eles estavam longe uns dos outros da muralha. Porque a muralha era grande, era extensa. E eles estavam longe, então ele tomou outra estratégia. Pegou um chofar e disse que quando ouvisse o som do chofar, que todos se aproximassem dele para a batalha, para guerrear, para estarem atentos. Então ele colocou alguém com o chofar e ele estava em cima da muralha, trabalhando e observando se o inimigo aparecesse. Então, se houvesse um ataque, que todos viessem para perto dele, porque ele era o líder. Ele estava ali liderando aquela grande obra e com o chofar perto dele. O homem do chofar estava próximo a Neemias. Se houvesse qualquer situação, o homem tocava o chofar e toda a população vinham para perto do trecho da muralha que ele estava para batalhar com as suas armas, porque eles estavam se transformando num exército de defesa. Oh, glória! Deus está nos transformando nessa manhã com um exército de defesa, com estratégias para vencer o inimigo, com estratégias para vencer aqueles que nos atacam, aqueles que nos destratam. Então nós vamos ver aqui ainda uma parte muito interessante, que todos eles, até aí vai finalizar esse capítulo dizendo que no versículo 23, que até no momento que eles iam às águas, até o momento que eles iam fazer as suas necessidades, que ele tinha as necessidades de ir ao banheiro, eles levavam a arma. A arma ficava parada do lado direito, enquanto eles estavam fazendo as suas necessidades. Então isso quer nos trazer algo muito importante nessa manhã, que não há momento da nossa vida que nós não tenhamos que estar armados e preparados. E em todos os momentos, até nos momentos mais privados, até nos momentos mais particulares, nós temos que estar com a arma ao nosso lado. Temos que estar preparados para o ataque. Temos que estar preparados. E que é essa arma? A arma é a presença. A arma é a palavra. A arma é a palavra de Jesus. A arma é a presença do Espírito. A arma é essa conexão com Deus. Temos que estar com essa arma em todo o tempo preparados para estratégias do inimigo, para termos estratégias contra o inimigo que nos ataca, que nos lança dardos inflamados. Mas veja que aqui eles estavam preparados com lanças, arcos e escudos. Eles estavam preparados para qualquer ataque. Nessa manhã eu e você possamos nos revestir para estarmos preparados. Revista-se do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, com os pés calçados no evangelho, com a espada que é a palavra. Esteja armado nessa manhã, esteja armado contra as astutas ciladas do inimigo, contra os dardos inflamáveis que o inimigo lança contra a sua mente, o seu corpo. Oh, alamandarai, em nome de Jesus, que você possa estar alicerçados na palavra, que você possa estar armado com a palavra. Não se deixe levar achando que talvez você está doente, você está com isso, está com aquilo, que você não precisa estar armado. Esteja armado em qualquer lugar que você for. Use a tua arma, leve-a com você, leve a palavra contigo, leve o Espírito Santo aonde você andar, leve a presença do Senhor. Veja que eles iam às águas, eles iam à casa de banho, ao banheiro, como você queira, e eles levavam a arma e deixavam do lado direito, esperando qualquer ataque. Eles estavam preparados. Esteja preparado nessa manhã para qualquer ataque que o inimigo possa ter contra a sua vida, e você esteja preparado. Prepare-se, esteja armado
com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.